Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da palavra do Senhor. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 42 do livro do profeta Jeremias. Espero que vocês estejam gostando. Já estamos indo para a parte final desse tão importante livro do profeta Jeremias. E também convido vocês a compartilharem essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui juntos, mais uma vez, para estudarmos a tua palavra. Também, Pai querido, queremos agradecer a ti por tão ricas bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós, que estamos todos os dias juntos, estudando a tua palavra, meditando no teu querer, na tua vontade, para assim colocarmos em prática. Pai querido, Pai de amor, nós somos pecadores, somos falhos, mas, no entanto, Senhor Deus, queremos, ó Pai, ter a nossa vida em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a tua vontade mediante a tua palavra e também nos dê o poder do Espírito Santo para colocarmos em prática. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, do capítulo 42 do livro do profeta Jeremias, é Não ao Egito. Vocês vão entender o porquê que eu dei esse título ao capítulo 42. Porque, mediante a leitura, ao estudo do capítulo 41, que nós fizemos ontem, aparece aqui um homem chamado Joanã, e ele vem, intercede pelo povo, porque Ismael, ele era o líder que Deus não aprovou, que estava querendo liderar, ou governar, ou ser o rei do povo, ou do remanescente, do restante do povo de Judá, que ficou em Jerusalém depois da invasão de Nabucodonosor no ano 586. Então, aqui, nós vamos ver aqui a atitude de Joanã, mediante ontem, nós vimos que ontem ele estava decidido levar o povo, levar o restante do povo de Deus para a terra do Egito. Vamos ver agora o que está acontecendo aqui no capítulo 42. Olha para o capítulo 42, o primeiro verso diz assim: Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, ou seja, todos reunidos, todos em um só pensamento, e foram consultar ao profeta Jeremias. Observe que, durante um tempo, eles não foram consultar Jeremias. Jeremias estava ali no meio deles, mas eles não foram consultá-lo. Mas agora, observe o que vai acontecer. Foram até Jeremias e disseram a Jeremias o seguinte: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogue ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes o profeta Jeremias: Já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei. Não vos ocultarei nada. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Não tem alguma coisa de estranho nesse pedido deles? O que você acha? Tem alguma coisa de estranho? Sim ou não? Por que eu estou dizendo para vocês que há algo de estranho aqui? Porque, mediante ao capítulo 41, principalmente aqui no versículo 17, quando Joanã ele vai liderar o povo de Deus, quando ele está liderando o povo de Deus, eles haviam tomado uma decisão de partir para a terra do Egito. Era uma decisão que eles já tinham tomado. Agora, por que pedir ao profeta Jeremias que vá e ore a Deus para que Deus possa dizer o que eles devem fazer se eles já tinham tomado uma decisão? Essa atitude que eles fizeram só demonstra como o coração deles ainda estava duro em não obedecer à palavra do Senhor.
Porque há muito tempo, Deus havia dito para o povo de Deus não retornar mais para o Egito. Lembra quando Deus tirou o povo de Deus, o seu povo lá do Egito, e o povo sempre queria voltar para o Egito, e Deus falava: não, não, não vá ao Egito. Aqui é a mesma coisa. Não era vontade de Deus que o povo fosse para o Egito, mas era vontade de Deus que eles permanecessem ali, porque Gedalias havia dito: olha, vamos ficar aqui, porque vocês vão ser bem cuidados, nada de mal vai acontecer a vocês, porque Deus iria tocar no coração de Nabucodonosor a ponto dele não fazer nada, porque Nabucodonosor era apenas um servo, era apenas um homem que Deus estava guiando também. Queridos, eles já tinham uma decisão tomada de ir para o Egito, já tinham uma decisão tomada, só queria o aval de Deus para confirmar aquilo que eles já tinham decidido. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes isso acontece comigo e com você também. Às vezes nós já temos uma decisão tomada, às vezes você fala assim: Senhor, eu estou precisando comprar um carro. E às vezes Deus fala: Deus não quer que você faça prestações aí de vários e vários anos sem ter um planejamento. E aí você ora a Deus, Deus está falando no meu coração que eu tenho que ir lá fazer essas prestações, sendo que você nem sabe como que você vai cumprir o compromisso que você fez. Mas você vai lá, pergunta para um, pergunta para outro, fica perguntando para outro o que deve fazer, o que não deve fazer, sendo que você sabe o que deve fazer. É como na decisão mais correta que você tem que fazer. Tomar uma decisão ao lado de Jesus, entregar a sua vida através do santo batismo. Ei, talvez eu esteja falando com alguém que ainda não desceu as águas do batismo. E você sabe o que deve fazer, e você fica aí, será mesmo? E fica perguntando para um, fica perguntando para outro, quando a Bíblia, a palavra de Deus, te dá a resposta, mas você não quer a resposta da palavra de Deus, você quer a resposta da boca de outra pessoa. Eles já sabiam o que eles queriam e vão apenas pedir uma resposta de Deus para confirmar. Observe, você às vezes já tem um plano, já sabe o que você quer, e você apenas vai buscar uma confirmação. Isso não é resposta de Deus, querido. Isto não é resposta de Deus. Resposta de Deus vem dentro da palavra. O assim diz o Senhor vale mais do que qualquer coisa. Será que Deus respondeu para eles de imediato? O que aconteceu? Vamos continuar aqui a leitura. Então, Jeremias vai falar algumas coisas. Olha aí na sua Bíblia, no verso 5, que diz assim: Então, eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja ela má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ou seja, estão falando para Jeremias, não importa qual vai ser a resposta de Deus, se devemos ou não ir para o Egito, mediante o que ele falar, nós vamos obedecer. Será que eles obedeceram a Deus? Olha só o versículo 7. Deus demora 10 dias para dar a resposta a eles. Ao final de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. 10 dias. Por que 10 dias? Deus deu um tempo mínimo para eles entenderem, para eles investigarem o seu próprio coração. Queridos, às vezes Deus permite que você faça algo, e esse algo que você vai fazer contra a vontade de Deus, esta atitude sua, às vezes é ela que vai julgar você, é ela que vai condenar você. Sabe aonde que entra o julgamento de Deus? Em não, escuta bem, em permitir que você faça aquilo que você já tem vontade de fazer. Deus não se opõe à vontade que você tem de fazer aquilo que você já tem desejo. Se você tem desejo de pecar, Deus olha para você e fala: filho, já que você tem desejo, quem sou eu para te impedir? Deus não é um Deus arbitrário, queridos, a ponto de impedir você, segurar você pelo braço para que você não corra com o seu carro a 200 quilômetros por hora. Deus não é esse Deus, queridos. Deus é um Deus de amor, que mesmo vendo você sofrer, ele sofre. Ao contrário, queridos,
Satanás, ele fica instigando você a ser rebelde contra Deus. Quando Deus olha para você e fala, filho, a atitude do seu coração vai levar você para a sua perdição, se você não obedecer a Deus. Só Deus pode curar o nosso coração. Jeremias já disse isso lá no passado. No capítulo 17, no verso 9, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e estupidamente corrupto. Quem o conhecerás? Aí a Bíblia diz: eu, Senhor, esquadrinho, eu, Senhor, investigo, eu, Senhor, tenho a cura para o seu coração. Só Deus tem a cura para o nosso coração. Só Deus tem a cura para as nossas atitudes. Só Deus pode nos ajudar. E eles aqui estão falando para Deus: olha, qualquer palavra que Deus disser, nós vamos obedecer. Aí Deus demora 10 dias para dar a resposta, só para que eles pudessem mudar de atitude. Mas eles não mudaram. E aí, queridos, quando eles voltam, Jeremias dá a eles a resposta. Assim diz o Senhor, verso 9, Deus de Israel, a quem me enviaste. Ele diz, se permaneceres nessa terra, se ficardes aqui, nada de mal vai acontecer. Por quê? Porque eu estou com Nabucodonosor nas minhas mãos. Eu posso fazer com que Nabucodonosor faça o bem para vocês e não o mal. Então, vocês não têm o que temer. Não há o que temer. Vocês não precisam temer Nabucodonosor, porque Nabucodonosor é o pior mal que vocês devem temer. Não é o pior mal que vocês devem temer. Eles deveriam temer era o mal de dentro do próprio coração. E aí Deus fala assim para eles, não vá para o Egito, versículo 14. Não antes, não obedecendo a voz do Senhor, vosso Deus, não andes, não vá para o Egito. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, verso 15. Ó rei de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se tiverdes firmes o propósito de entrar no Egito e fores morar lá, acontecerá então que a espada vos alcançará, a fome, todas as coisas ruins vão acontecer com vocês. Por que Deus está falando isso para eles? Porque Deus sabia que no ano de 567 antes de Cristo, Nabucodonosor invadiria também o Egito e devastaria a cidade do Egito, e devastaria o país do Egito. Isso aconteceu, querido. Então Deus está falando, não vá para o Egito, não ao Egito. Sabe por quê? Porque eu sei que vai acontecer com o Egito. É como se Deus estivesse falando para mim, para você hoje, não permaneça nessa terra, não queira ficar nessa terra, porque um dia esse lugar vai ser destruído. Se você quer construir mansões, se você quer regalias para essa terra, a Bíblia diz que essa terra, um dia ela vai ser destruída. Nós não pertencemos a esse lugar. Essa terra é o Egito, essa terra está cheia de pecado, e Deus diz, não queiram ficar aqui, porque um dia Jesus vai voltar para nos levar para o céu. Então, a mesma coisa que Deus está falando para eles, não, vá para o Egito. Hoje Deus diz para você, não queira permanecer aqui, porque se você ficar aqui, essa terra vai ser destruída. O nosso lar não é aqui. A nossa casa é a Nova Jerusalém, no qual o Rei da Glória um dia virá para nos buscar, para levar-nos para morar com Ele para sempre. Você deseja um dia morar com Jesus para sempre? Então aceite hoje Jesus como seu Salvador e entregue a sua vida a Ele. Em nome de Jesus. Amém.